essa parte aqui. Aê, pronto. Bora lá. Então, o que eu vou falar hoje para vocês, o assunto é legendas. Né? Então, é como você pode aprender e melhorar. Então, assim, se você é iniciante, aprender inglês. Se você já é mais do que iniciante, intermediário ou avançado, melhorar o teu inglês. Usando algumas técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu mesmo escrevi no meu próprio e-book, que chama Guia do Ator Internacional, né? Que eu falo como aprender inglês assistindo séries e filmes, que são coisas que todo mundo faz o tempo inteiro, principalmente vocês, ou melhor, deveriam fazer, já que vocês são atores, né? Porque, é algo que a gente se interessa, então eu estou unindo o útil ao agradável, né? Então esse é o principal. Mas eu quero abrir para vocês, eu quero perguntar aí para vocês, qual que é a frequência que vocês assistem coisas? Filme, série, ou até pode ser algum programa de TV. Vou dar um exemplo, tá? Ontem eu estava assistindo um negócio que eu adoro assistir, chama Hell's Kitchen. Que é porra do caralho, não é? O Stefano fez assim, mano, é muito foda essa merda. Que é o programa do Gordon Ramsay, que inclusive é aqui do lado, velho, que ele grava, aqui do lado de casa, que tem a cozinha do Hell's Kitchen, que é em Los Angeles, né? Então me falem aí, com qual frequência vocês assistem esse tipo de coisa? É diário, é semanal, o que é? Então, eu comecei o ISD no ano passado, né? Então eu falei, bom, eu vou estudar todas as matérias primeiro, né? Entender todo o conteúdo. E aí eu fui fazendo um resumo, né? Colocando os next steps, né? Na parte de filmes, livros de autoaprimoramento. Então agora que eu já, assim, meio que peguei o bruto, né? Ali do conteúdo mesmo de atuação, na parte de cinema também. Agora que eu estou começando a me desprender um pouco para aprofundar, só ficar no autoaprimoramento. Então, essa semana aí, eu estou assistindo muito o canal no YouTube chamado Studio Binder. Meu, Porra, adoro Studio Binder. Mano, é muito foda, velho. Todos os roteiros que... anotem aí, Studio Binder. Porque se você precisa de um software de escrever roteiro, também o Studio Binder tem de graça. Não é eu não lembro o nome daquele que todo mundo usa, mas ele é bom. Ele é bom. Eu já escrevi alguns roteiros do Studio Binder. E, porra, esse canal é foda. E é todo em inglês. Foda. Então você tá assistindo isso. Sim. E aí, assim, o que eu vejo no Tom Cruise, né, que ele fala da rotina dele, ele fala que ele assiste um filme por dia. Então eu tentei encaixar pelo menos um filme todo dia. Assim, agora o desafio é na constância, porque quebra, entendeu? Às vezes eu não consigo dar minha rotina encaixar um filme, mas eu tô tentando pelo menos um filme na semana. Então não 5 ou 6 filmes assim. Mas aí eu tava pirado, porque eu comecei a assistir a parte do Kubrick, eu fiquei pilhado no Eyes Wide Shut. Eu assisti umas 4, 5 vezes. Eu falei, vai tomar no coisa, eu só vou assistir isso agora também. Boa, boa. E você tá conseguindo manter 5 filmes por semana? Sim. Tá, boa. Porra, bom. E você tá assistindo em inglês? Assim, em português, não. Não tá assistindo em inglês? Não. Alguns, o Studio Binder é em inglês, né? Mas, tipo... Tá, você tá assistindo em português, dublado? Sim. Tá, ok, beleza. Vai lá, quem mais? Como é que tá aí a semana de vocês? Vocês normalmente assistem filme, não assistem? Como é que é? Pô, eu assisto praticamente diariamente, assim, filme, série. Tipo, eu não sei se tu acompanha bastante o Circle, mas, pô, de vez em quando eu posto lá uns bagulho de filme e tal, e eu assisto filme de tudo que é lugar, então, geralmente eu assisto na língua que ele foi feito. Tá. Então, mas, obviamente, com legenda, né? Mas os em inglês, é um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais tranquilo, eu já consigo entender um pouco mais. Mas, obviamente, se eu assisto um filme japonês, não tem o que fazer, né? Tem que estar na legenda o tempo inteiro, né? Mas senão é tranquilo, assim. Eu assisto praticamente todo dia. Faço exatamente a mesma coisa que você. Eu assisto na língua original, seja ela qual for, porque, né, tem uma característica... Inclusive, uma dica aí de animação, eu não sou muito de assistir animação, mas uma animação na Netflix é o Samurai de Olhos Azuis. Muito boa, muito legal. boa.
Mas é para mais de 18, então se tiver alguém aqui menor de 18 anos, não assista. Boa, boa. Foda, então tá. Então você tá assistindo filme também. Como é que tá o resto da galera? Como é que tá o restante da galera? Eu não assisto com muita frequência, mas procuro assistir ou legendado, e às vezes eu tento tirar a legenda para assistir só em inglês. Tá. Tá, beleza, beleza. Então você não assiste dublado, você assistiu legendado e depois algumas coisas você tira a legenda. Dublado, jamais, Tá. não assisto. Jamais. Tá, boa. Mate, vai lá, fala aí. Eu também. Eu tô vendo muito seriado. Assim, eu vejo o The Big Bang Theory, vendo Two and a Half Men. Aí, assim, como esse seriado dá 3 vezes por dia na Warner Channel, eu vejo de dia em português, aí de noite eu vejo todo em inglês sem legenda. Tá. Ok. Faz sentido. E filme eu vejo. Primeiro eu tenho que ver, eu vejo todo em português sem a legenda, depois eu pego só em inglês sem legenda. Tudinho. Até a música de abertura, tudo eu escrevo. Tudinho. Tá, beleza. E filme também. Filme também, mesma coisa. Eu, hora vai, hora vem, tô vendo um filme aqui, porque eu gosto de interpretar, né? Que tem alguns filmes aqui que tem o ator e a atriz dirigindo o carro, né? Tudo. E eu aprendi a dirigir, graças a Deus, sei dirigir agora. Até treino, confesso, dirigindo, sabe? Aqueles carros de filme de ação mesmo, purinho. Pelo amor de Deus, não faça isso, né? Não. Treinar assim, pra filme de ação dirigindo. Não. Mas quem sabe? Por que não? Eu atirando, pegando uma arma assim, um revólver, por que não? Porque você vai bater o carro, né? Eu aprendo. É laboratório. Eu consigo. Isso. No Studio Binder, né, o diretor lá do Missão Impossível, cara, ele explicando, né, como que ele colocava a câmera, assim, pra filmar o Tom em cima do jato lá, tipo... Mano, umas questões que, tipo, é muito trampo, né, de câmera, assim, você fala, velho, como que os caras conseguem fazer uns bagulho desse, mano? Exatamente. Isaac, fala aí, como é que é? Sim, estão conseguindo me ouvir direitinho? Tô ouvindo. Sim, beleza. Desde que eu me mudei para São Paulo, eu não tenho assistido muito filme, não, né? O filme do Deadpool e Wolverine, eu acho que foi o único filme que eu assisti desde que eu me estabeleci aqui em São Paulo. E eu não tenho me permitido assistir filme em português ou legendado mais, né? Porque eu já estou eu já sou considerado intermediário, né? E eu já entendo boa parte dos filmes que eu assisto assim, sem legenda, sem estar dublado e tal. Às vezes eu assisto dublado porque eu gosto muito da dublagem brasileira. Isso aí é muito difícil também. Tá. E o que mais? Eu tenho me limitado muito a só assistir vídeos no YouTube, só que em inglês, né? Eu assisto bastante alguns vídeos no YouTube em inglês, né? E para treinar mais o meu listening, que eu acho que é o meu ponto mais fraco ainda, né? Porque ainda tem a questão de sotaque de porque uma coisa é você escutar os personagens dos filmes falando, né? Ou você vê o pessoal do dia a dia conversando, aquela coisa, porque eu notei uma certa diferença também, né? Sim. Faz todo sentido. Eu vou treinando um pouquinho, mas só que eu já não assisto mais filme dublado nem legendado, né? Tá, ótimo. Perfeito. Uma grande diferença que eu vi aqui, galera, assistindo, obviamente, e isso parece bobo, mas vem aqui para Los Angeles para vocês verem. Não é bobo. Uma coisa que aconteceu foi... A gente esquece, né, que aqui não tem legenda aqui, né? Não tem legenda. Eu já sou acostumado a ver filme sem legenda faz muito tempo. Mas tem alguns filmes que são muito difíceis de entender. E aí eu coloco a legenda, né? Alguns filmes de época, alguma coisa nesse sentido, sem vergonha alguma, né? Tem alguns filmes em português que não dá para entender nada, né? Então, principalmente por causa do áudio às vezes, né? Mas eu fui assistir o Killers of the Flower Moon, do Scorsese. Puta que pariu, velho.
Nossa, é coisa com muito termo técnico também, é complicado e tudo mais. Então, eu perguntei isso para vocês, para saber em qual pé que vocês estão, como é que vocês estão em relação a legendas, porque esse é o assunto de hoje. Eu quero passar duas coisas aqui que eu faço, duas técnicas, tá? E elas são complementares, ok? Depende do seu nível de inglês, eu vou passar elas aqui rapidinho, e aí vocês adaptam ao seu nível de inglês e a quanto que você quer se desafiar, né? Então, isso é um primeiro ponto que eu quero passar para vocês, tá? Eu falo bastante disso no meu e-book. Eu dou um passo a passo também de como fazer isso, escrito para vocês seguirem. Então, depois disso aqui, Sheila e Mate, que vocês que já estão no English Track, vocês vão ter lá, no seu... Já está lá, inclusive, já está o e-book para vocês baixarem, tá? Mas eu vou passar aqui a técnica porque eu vou demonstrar para vocês como faz, tá bom? E outra coisa, eu falo português, inglês, espanhol e italiano. Como? Como começa a aprender uma nova língua? Eu sou apaixonado por línguas, gente. Eu sou, assim, fascinado por aprender outra língua, porque não é só uma outra língua, né? É uma outra cultura também. Então, você... É muito lindo a ideia de você aprender uma nova língua, porque você está vendo o mundo pelos olhos daquela língua, pelo som daquela língua, pelo significado daquela língua. Você vê um mundo diferente aprendendo uma nova língua. Então, vou dar um exemplo extremamente bobo, mas que faz diferença. Em português, os adjetivos vêm depois. Em inglês, os adjetivos vêm antes. Então, quando eu estou falando alguma coisa em português, eu já sei do que eu estou falando. Eu começo já sabendo do que eu estou falando e eu vou complementando a ideia colocando adjetivos. A ideia vai se transformando à medida que eu coloco os complementos, que são os adjetivos. Então, ó, por exemplo, eu vou falar... Fecha os olhos aí, todo mundo, fecha o olho. Vai ser um negócio meio sensitivo agora, imaginativo, tá? Eu vou falar em português e depois eu vou falar em inglês para vocês entenderem do que eu tô falando. Eu vou descrever um lugar ou um objeto, tá? Eu vou descrever aqui uma cadeira. Uma cadeira de madeira dourada com um estofado vermelho com ornamentos em diamante, linda, encantadora. Ok, podem abrir o olho. Tá, eu descrevi aí isso com a cadeira, com os adjetivos. Então, é uma cadeira linda, confortável, vermelha, com um estofado vermelho, dourada nas pontas e ornamentada com... Então, vocês já começaram com um objeto. Quando eu falei cadeira, antes de falar o primeiro adjetivo, o que vocês imaginaram? Já veio uma cadeira de madeira, assim, meio arrebentada, né? Meio quebrada. Tá bem simples, né? Ok, maravilha. O que mais vocês pensaram? Vocês pensaram numa cadeira que provavelmente vocês já têm algum tipo de familiaridade com, né? Quando eu penso uma cadeira, eu penso uma cadeira preta, de madeira, tipo, reta. Eu também. Uma cadeira de madeira não preta, mas bem simples. Assim, uma cadeira bem simples, madeira, né? Cor madeira mesmo, uma coisa bem simples. Exato. Rústica, né? Exato, rústica. Então, vocês vão direto pro que mais
vocês têm familiaridade, mas vocês viram uma cadeira. E conforme eu fui colocando coisas, o que aconteceu na cabeça de vocês? Assim, na parte da imaginação, o que eu tentei colocar foi somente a cadeira, porque ainda começou a ficar muito meio com coisas em volta, né? Não, vamos colocar a palavra com neblina, né, ao lado. Não tinha só a cadeira e tudo preto, né? Então, cara, não foi tirar o cenário. Então, quando eu fui construindo a cadeira, né, ela era de madeira, aí foi estofado, aí o diamante não sabia onde que eu colocava, então eu coloquei nas bordas, né, do estofado vermelho, aí ela ficou dourada, né, aí ele misturou o dourado com a madeira, eu não sabia se deixava ela dourada ou com a madeira pintada, assim, então ficou meio feio, aí não, deixa tudo dourado, aí surgiu um cavalo, né, o símbolo de um cavalo, assim, meio imperial o negócio, aí ela se transformou. Ótimo. Era exatamente isso, ela se transformou aos poucos, né, conforme eu fui falando, o que é muito legal. E assim, uma dica, não tenta domar a sua imaginação. Não tenta domar a sua imaginação. Deixa ela ir. Se aparecer um cavalo branco, sem perna, deixa. Tá? Então, não doma a sua imaginação. É a arma mais importante que você tem e a gente ainda quer controlar ela. A gente tem que ter controle sobre a imaginação, mas deixa ela sem controle. Deixa ela fluir. O que aconteceu quando eu falei diamante? Automaticamente, em algum lugar já apareceu o diamante. Você querendo que esteja naquele lugar ou não. Depois, se você modificou o lugar do diamante, foda-se. Apareceu alguma coisa. Então, vocês foram construindo a imagem conforme eu fui falando. Mas vocês já sabiam qual que era o substantivo. Qual que era o elemento principal. E esse elemento foi se transformando. Tá? Agora eu quero que vocês fechem os olhos novamente. Eu vou falar em inglês agora. Eu quero que vocês me falem qual que é o resultado depois. Tá? Não vou dar mais nenhuma instrução, só vou começar a falar, tá? A big blue comfortable dirty old bed. Boa, pode abrir o olho. O que é o dirty que eu esqueci? Sujo. Sujo. Bom, vamos lá. Quando eu comecei a falar, o que vocês imaginaram? Achei que fosse a cadeira de novo. Ah, olha lá. Vazio. É o quê? Um vazio. Porque eu não sabia o que tu ia falar. Exatamente. Eu fiquei esperando a informação para preencher depois. Ok. Então é como se você fosse. No caso da Mate, ela achava que era cadeira. Então, tudo que eu fui falando, ela foi transformando a cadeira. Né? E depois, quando eu falei bad, Mate. Aí fodeu tudo. Aí eu pensei outra coisa. Aí fez. Aí virou tudo. E transformou tudo. Boom, assim, né? O Stefano já foi diferente. Ele não estava esperando. A cadeira virou cama. A cadeira virou cama. Exato. O Stefano já foi diferente. O Stefano não estava esperando por nada. Ele estava esperando ele estava guardando numa caixinha as informações para quando falar o que era, é ser uma caixinha de Pandora. Você abre e faz, sai uma cama com todas essas características. Foi isso? Para alguém foi diferente? O meu, quando começou a falar grande, né, para mim ficou uma esfera, né? Então ela começou a ampliar, assim. Só que ela tava escura. Aí depois ela ficou azul, né? Aí quando você falou Dirty, tipo, eu não sabia o que era. Aí, tipo, veio uma imagem assim, Dirty, tipo, meio uma face de uma pessoa meio esquisita.
Aí depois Bad foi direto pra minha cama, assim, tipo, falei, caramba, o que é Dani? Cara, olha que coisa doida. A gente vê o mundo de forma diferente, em duas línguas diferentes, por causa da estrutura da língua. Que loucura. Que loucura. Eita, por que meu computador não tá carregando? Não é a carga, não? Não é a carga, não? Peraí. Carregador? Peraí. Tá, um segundito. Ah, óbvio. Eu chutei. É o carregador, né? Boa. Então, olha que coisa doida. Que filme que fala exatamente sobre isso? Já que a gente tá falando de filme, tem um monte de filme atrás de mim aqui. Qual filme que fala exatamente sobre essa questão que eu tô falando agora? De a realidade muda conforme a língua que a gente fala. Um dos melhores filmes que eu já vi na vida, eu vou sugerir que vocês assistam, que é do Denis Villeneuve, Arrival, ou A Chegada. Quem já assistiu A Chegada sabe que é o filme... Meu Deus, esse filme, meu Deus, a trilha sonora, a história, a atuação, é uma das coisas mais bonitas do mundo. Sabe qual que é o principal que o filme está falando? Para quem assistiu, para quem não assistiu, pelo amor de Deus, assista. O principal que o filme está falando é a realidade muda conforme a língua que a gente fala. A protagonista consegue voltar no tempo porque a língua que ela aprendeu dos alienígenas não tem tempo. Ela pode pular porque ela aprendeu como, por causa da linguagem. Entende? Tem várias línguas que a estrutura é completamente diferente. Né? E a língua escrita também é completamente diferente. Tudo é por símbolos. Sim, a letra A é um símbolo, beleza. Mas em chinês, mandarim, no caso, né? A língua do Egito, por exemplo, que eram os hieróglifos, por exemplo, cara, era um conjunto de significados dentro de uma imagem só. A gente vê o mundo de forma diferente, não é? Então, essa é a beleza de aprender uma língua. Você vê o mundo com olhos diferentes. Né? Então, por isso que eu gosto tanto de aprender línguas. E por isso que eu acho que aprender línguas não deve ser um negócio. Não pode ser um negócio... vamos lá, vamos aprender a língua porque eu tenho que... Sim, a gente tem que aprender inglês. Temos que aprender inglês, não tem como falar que não, né? Mas não pode ser um negócio maçante, chato. E é por isso que eu quero dar aula só para ator. É por isso que eu tô falando só com vocês, eu não abro para o resto. Porque eu já dei aula para todo tipo de pessoas. Eu quero falar com a artista. Eu quero falar sobre o que eu quero falar. Eu quero que seja divertido e interessante para vocês. Tá? Então, esse é meu maior desejo. Faz sentido? E o que eu vou falar agora para vocês sobre as técnicas? Essas duas técnicas que eu vou mostrar para vocês é como eu começo a aprender uma língua. Né? Então, se você quer aprender uma nova língua, e obviamente eu vou falar sobre inglês, né? Porque eu dou aula de inglês, mas isso serve para qualquer outra língua, e eu usei principalmente em italiano. Porque espanhol eu aprendi na raça, aqui em Los Angeles. Eu já sabia falar um pouquinho de espanhol, né? Pelo menos todo mundo tem meio que uma ideia de como falar espanhol, porque a gente fala uma língua teoricamente parecida, né? Mas aprender a falar mesmo espanhol, eu aprendi na raça falando com gente que fala espanhol, né? Como eu melhorei o espanhol, é essa técnica também que eu vou falar para vocês. Isso que eu vou falar para vocês ajuda tanto na gramática, quanto na fluidez da fala, que cada língua tem um ritmo diferente,
né? Então a gente pode falar que português, olha isso aqui, pode falar que português tem muito isso, né? Enquanto o inglês parece um pouco mais, parece parece que a gente está em ondas, né? Parece que a gente está, tipo, deslizando. Português é mais metralhadora. E essa é uma dificuldade nossa quando a gente vai falar inglês, do sotaque, né? Se a gente quer diminuir o sotaque, uma dificuldade é tirar essa metralhadora que a gente fala em português. Em português a gente fala, né? Em inglês não, em inglês é mais, quando a língua falada em inglês é mais assim, né? Falando em línguas, né? Inclusive dizem que o russo, a cadência é muito parecida com o português. Sim, sim, não só a cadência, mas a fonética também é muito parecida. Assim como o grego. E eu sei disso na prática hoje, porque eu falo tanto com russo aqui, que são os drivers que eu trabalho, né, no restaurante, quanto eu tenho uma amiga, super amiga minha aqui, que é da Grécia, e o mais interessante é que eu sei que a fonética dos dois é muito parecida com o português. Da grego, principalmente, assim, grego eu não entendo um A de grego, porque as palavras são completamente diferentes e a escrita não tem nem condição. É outro alfabeto. Mas quando eu vou repetir alguma frase, que tem muito a ver com o que eu vou com a técnica que eu vou passar hoje, é super fácil. Malaca. Essa é a pronúncia perfeita. Eu não preciso mudar a minha fonética. Malaca. Sabe? Então, toda vez que a Marielle, que é essa minha colega, eu falo assim, fala uma frase aí pra eu repetir. Eu faço a pronúncia perfeita, porque eu não preciso mudar nada. Eu não preciso prestar atenção em nada. É só eu falar do jeito que eu falaria em português, com uma ou outra modificação, talvez, que já tá perfeito. Não é igual francês. Não, francês tem condição, né? Francês é um negócio assim, muda completamente a estrutura fonética. Grego não. Russo, mais ou menos. Russo mais ou menos, mas tem coisa muito parecida. Parece que a gente está falando russo às vezes, né? Enfim, tem muito a ver com repetição. Repetição. As duas técnicas que eu vou passar para vocês se chamam tracking e shadowing. Ou shadowing também pode ser chamado de mimicry. Mimicry. Tá? Eu vou mostrar na prática para vocês, porque eu adoro fazer isso. Inclusive, é uma delícia fazer esse tipo de coisa, né? E o legal desse tipo de coisa é que é meio que uma unanimidade entre poliglotas que essas coisas ajudam realmente. É uma unanimidade que ajudam, não é uma unanimidade de pessoas que usam. Porque algumas pessoas acham chato e outras pessoas já acham super divertido. Eu sou as pessoas que eu acho incrível, eu acho super divertido, acho que é porque eu sou ator. E é por isso que eu vou passar isso para vocês, tá? A primeira é um pouquinho mais para iniciante mesmo. Tracking. Consiste simplesmente em você... É aquela coisa que professores de inglês faziam quando a gente tá aprendendo numa escola tradicional e a gente tem que fazer, só que os áudios que eles mandavam é chato pra cacete. Por isso que ninguém fazia. Que é aquele rolê do você ouve, processa e repete. Ouve, pausa, repete. Ouve, pausa, repete. Ouve, pausa, repete. Esse é o tracking. Isso ajuda você a colocar na sua boca as palavras novas, né? Por que a gente precisa falar, repetir? Porque a gente entende de forma dupla isso. Então, quando eu estou só pensando naquela língua, eu estou lendo assim com a minha mente, eu não estou me ouvindo. Quando eu me ouço, eu jogo
né, para fora a palavra, eu me ouço, é meio que eu tô reaprendendo aquela palavra. É muito doido como funciona o nosso cérebro. Fala, Stefan. Eu queria dizer uma experiência própria minha. Eu tentei fazer esse exercício lendo o livro em inglês. Então, eu li o livro em voz alta. Só que eu acho que eu tentei fazer com um livro não muito bom. Porque eu sou fã do Lovecraft. Então, eu fui ler os contos do Lovecraft. Eu tenho um calhamaço, assim, com todos os contos dele. Só que os contos dele foram escritos lá em 1911, sabe? 1920, sei lá. Então, era um inglês diferente do que existe hoje. Com muitas... Não totalmente diferente, mas com muitas palavras diferentes. Então, eu tinha que pausar constantemente para botar num tradutor, porque eu não conseguia entender o que era. Então, eu ficava lendo e eu falava, caraca, mano, eu não tô entendendo quase nada do que ele tá falando. Porque são termos muito diferentes do que... tipo, não sei quem aqui já leu Lovecraft, mas ele usa termos, às vezes, um pouco diferentes. Então, tipo, não foi a melhor escolha, assim, de leitura para fazer esse treinamento. É muito legal você trazer isso, porque, sim, esse exercício demanda também uma outra coisa que eu não tinha comentado, que é meio que uma coordenação motora. Não é motora, tá? Mas é uma coordenação entre o nosso cérebro, a parte de entendimento, com a parte de fonética, né? Porque às vezes quando eu tô fazendo isso, eu não tô entendendo nada que as pessoas estão falando. Mas eu tô treinando meu inglês. Mas eu não tô entendendo nada. Perdi toda a história. Porque eu tô preocupado com uma outra coisa. Depois de um tempo que você fica bom nisso, fica um pouco mais fácil, você consegue seguir a história, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vou pegar um vídeo em inglês mesmo, tá? Pegar uma movie scene aqui, sei lá. Vou pegar do The Dark Knight. Vamos lá. Company-wide goals. Asana, a smarter way to work. Try it for free. Tá todo mundo conseguindo ouvir? I thought my jokes were bad. Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. How about... Ok. Então a gente normalmente coloca legenda. Eu sugiro fazer isso aqui legendado, tá? E a gente vai. I thought my jokes were bad. I thought my jokes were bad. Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. Tá, essa aqui foi maior. My boy here pull your head off. How about... My boy here to pull your head off. My boy here to pull your head off. My boy here to pull your head off. Tá? Isso aqui é mais para iniciante mesmo. É você pausar e repete. O interessante é que você pode deixar esse exercício para o nível que você quiser. Você quer só treinar o teu inglês mesmo? Beleza. As palavras, a pronúncia correta das palavras, beleza. Só treina as palavras. Então, ó. Pull your head off. How about magic? Pull your head off. Pull your head off. Pull your head off. Você está treinando a conexão, você está treinando todas essas coisas. Você quer deixar um pouquinho mais difícil? Tranquilo. Agora tenta, então, imitar o pitch. Pitch seria o timbre. Não timbre, né? Mas o ritmo da fala, quando ela sobe, quando ela desce. Porque isso também faz parte da fonética. Então, você quer deixar um pouquinho mais difícil, um pouco mais avançado? Beleza, vamos lá. Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. Give me one reason why I shouldn't have my boy here to pull your head off. Ou do Coringa, que é um pouco mais difícil, né? Mas... I thought my jokes were bad. I thought my jokes were bad. I thought
my jokes were bad. Ele não fala, I thought my jokes were bad. Ele fala, I thought my jokes were bad. I thought my jokes were bad. Faz sentido? Uhum. Você imitando a fonética, que seria a pronúncia correta das palavras, mais a entonação, falando isso em voz alta, fica muito mais presente em você e vai ficar muito mais fácil de você replicar isso no improviso. O improviso seria você conversando naturalmente com alguém. Fica muito mais fácil você replicar isso. Oh, I thought my jokes were bad. Isso faz com que você entenda, na prática, isso aqui não é passivo. Existe a forma passiva de você aprender coisas, existe a forma ativa. Então eu estou transformando algo que seria somente passivo, que é assistir o filme, e entender o inglês, em algo ativo, que é eu estar repetindo as falas, treinando a minha pronúncia, treinando a minha entonação e treinando as palavras novas, inclusive. Né? Existe um motivo, pessoal, de estar cientificamente comprovado que você escrever à mão, você retém consideravelmente mais do que você escrever no computador, por exemplo. Existe um motivo por trás disso. Tá? É muito mais sensitivo isso. E a gente, se a gente une vários sentidos para aprender alguma coisa, é muito mais fácil que a gente retenha isso. Tá? Então tem essa forma de você fazer o tracking. Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. How about a magic trick? How about a magic trick? How about a magic trick? Ele fala, how about a magic trick? How about a magic trick? How about a magic trick? Tenta imitar sendo completamente igual o que ele falou. How about a magic trick? 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 Faz sentido? Mate, fala. Você recomenda treinar assim, usando esses filmes assim, repetindo? Quantas vezes, geral assim, 3 vezes cada fala, 2 vezes, 4 vezes? Quando você quiser. Quando você quiser. Eu sugiro que, assim, com filme, eu não faria isso aqui. Eu vou mostrar o próximo, que é muito mais legal. É o que eu mais gosto de fazer, é o que eu mais faço. Com filme, não, porque você vai ter que ficar pausando o filme, chato pra cacete. Quando você estiver vendo um vídeo, por exemplo, do Studio Binder, Rafa, dá pra você pausar, vou até pegar. Dá pra você pegar aqui, ó. Studio Binder. Eu faço isso não no vídeo inteiro, sabe? Às vezes tem uma frase que eu não sei como é que ele falou aquilo, eu pauso, repito, pauso, repito, pauso, repito. É isso. Ó. Seria legal soltar um challenge essa semana aí, da gente soltar pelo menos todo dia aí, com consistência. Seria legal soltar um challenge aí no Instagram e também no grupo, né? A gente pode praticar isso aí. É uma boa ideia? É uma boa ideia. É uma boa ideia. Paula, anota aí. Porque, tipo, falta coragem, dá maior preguiça. Vocês falam, nossa, que rolê. Vamos ter que fazer, gente. Nós vamos aprender, a gente tem que aprender. Preguiça, entendi. Ambição, coragem e tenacidade. Bora. Vou mostrar aqui o Studio Binder. That's Gavin Newsom, signing the strongest rent control law. You think I'm an idiot? You think I'm an idiot? You think I'm an idiot? A story can be about anything. A story can be about anything. But all stories have one thing in common. But all stories have one thing in common. But all stories have one thing in common. Uma coisa legal para vocês começarem a perceber exagera, gente. Não tem medo não, exagera. Exagera. Vocês querem aprender sotaque americano? O meu dialect coach fala para mim assim:
exagera. Porque a gente acha que a gente está exagerado quando a gente está pensando em ser exagerado, mas a gente até que não está, não. Às vezes é só diminuir um pouquinho. Então, como é que eu exagero isso aqui? Exagerando, inclusive, eu entendo padrões. Faz sentido? Eu entendo padrões que eu não entenderia tentando ser naturalista. Então, ó. You think I'm an idiot. You think I'm an idiot. Idiot. A story can be about anything. A story can be about anything. But all stories have one thing in common. But all stories have one thing in common. Conflict. I'm sorry. Conflict. Sorry. I accept your apology. I accept your apology. I accept your apology. I accept your apology. Então você começa a exagerar, você está treinando fenômenos da pronúncia que você nem está ligado. Você começa a exagerar, você começa a tirar mais ainda a última letra, por exemplo, que chama unvoiced letter. I accept your apology. Você viu que eu nem falei o T? I accept your apology. Porque ele não falou o T também. E eu exagerando, eu deixo isso ainda mais evidente para mim mesmo quando eu falo em voz alta. I accept your apology. I accept your apology. E eu exagerando, eu percebo também um outro fenômeno da pronúncia, que é o P. Sabe? Eu exagerando também, eu percebo um outro fenômeno da pronúncia de inglês americano, que é o L, que é a dificuldade maior de todo brasileiro. Vou dar um exemplo. Deixa eu pensar em uma palavra com L no meio. Pauta. Pauta. Stefano, fala aí, pauta. Pauta. Sheila. Pauta. Isaac. Pauta. Rafa. Pauta. Mate. Pauta. Boa, ok. Vocês viram que a gente não tem L no meio, acho que é com U a palavra, né? Quando alguma pessoa que fala espanhol vai falar essa mesma palavra, como é que ela falaria? Stefano? Pauta. Isso. Nós, brasileiros, a gente arredonda a nossa boca e a gente faz o som de U. Pauta. 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 Uma pessoa que fala espanhol falaria palta. Palta. O L em inglês é igual ao do espanhol, não o do português. Então, fala essa palavra aqui para mim, gente. Aí. Fala essa palavra aqui para mim, Stefano. Will. Sheila? Will. Rafa? Will. Nate? Will. Isaac? Will. É que agora vocês já começaram a pegar o jeito, né? Mas, ó, olha a diferença. Will. 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 Toda palavra. A língua é no topo do céu da boca. A ponta da língua é no céu da boca. Will. Então eu não falo will you come? Will you come? Tem uma micro diferença. Eu exagerando, eu consigo perceber. Will you go? Will you go? Não, will you go? Percebe a diferença?
É sutil, mas percebe? Eu exagerando, eu consigo perceber isso. Então, um ponto muito importante dessa técnica, que é o tracking, é você exagerar e brincar. Exagera. Tá? Então, ó. If there's no conflict, there's no story. So what's the... If there's no conflict, there's no story. Vocês veem a dinâmica de entonações? If there's no conflict, there's no story. If there's no conflict, there's no story. Porque eles falam assim. Eles falam assim. Para quem já viu o filme O Grande Ditador do Chaplin, inclusive assistam, eu tive que fazer o discurso do Chaplin no final, e era para minha aula de voice and speech aqui no Stella, e eu podia pedir para o professor ou professora, que no caso era Siobhan, que é a minha professora, me dar notes, né, me dar feedback sobre a minha pronúncia americana. O principal que ela falou é, você fala tudo certinho, só toma cuidado com uma ou outra frase porque a entonação tá errada. Mas como assim a entonação tá errada, gente? Eu tô falando com a entonação brasileira. Muitas vezes eles sobem e descem no final. Então eles estão falando sobre... Depende do sotaque, né? Mas o General American Accent, o sotaque padrão aqui, por exemplo, se existe isso, tem um padrãozinho, né? Então, nessa frase, if there's no conflict, there's no story. Se não tem conflito, não tem história. Olha a diferença. Então é esse tipo de coisa que eu treino também com isso, se eu for mais avançado. Porque se eu estou aprendendo a língua, usando isso para aprender palavras novas, nem se preocupa com isso. Repete, porque o teu cérebro vai entender, se você está falando em voz alta, as palavras novas que você está falando, e você vai memorizar muito mais. Agora, se você já está num ponto que você quer assim, tá, eu quero melhorar minha pronúncia. Quero treinar meu sotaque americano. Aí você tem que começar a pensar nisso. O legal desse tipo de técnica, galera, é que você pode nivelar para o seu nível de inglês. Se é mais avançado, você pensa nisso. Se não é, usa para outra coisa. De boa. Beleza, relaxa. Eu vou passar agora a segunda parte, que é mimicry, ou shadowing. Shadowing é muito mais divertido. Mas também você precisa ser um pouquinho melhor na língua. Agora eu vou mostrar... Pô, Stefano, você vai perder a melhor parte. Porque eu vou mostrar agora em outras línguas. Para vocês verem que, é porque ele sabe inglês. Que ele tá eu consigo ver gravado em algum lugar? A aula? Tô pensando. Ou é só... Tô pensando. Você que estava aqui, eu libero para você. Para as pessoas que não estão aqui, não vão assistir. Mas valeu. Tá? Então é nóis. Valeu, pessoal. Até mais. Boa aula aí. Falou. Agora eu vou mostrar em outras línguas, gente. Então não é para vocês falarem assim. Olha, porque ele fala inglês fluente e tudo mais. Não, eu vou mostrar em outras línguas. Inclusive algumas que eu não domino. Como eu faço isso, como eu começo a aprender uma língua. Disclosure. Disclaimer aqui para vocês, tá? Não funciona tanto com línguas que são completamente diferentes em alfabeto. Porque você precisa da legenda. Então você vai aprender japonês com os símbolos. Tem um limite também. Vamos lá, né? Mas com inglês funciona muito. E com qualquer outra língua que usa o mesmo alfabeto, tá? Então, vou usar primeiro aqui, nesse vídeo que a gente já tá.
O mimicry, ou shadowing, é a mesma coisa do tracking. A única diferença é que você está falando por cima. Ao mesmo tempo. Tá, como assim? Por que isso é diferente? Porque você falando por cima e ouvindo, você naturalmente, em um milésimo de segundo, você está falando, você falou uma palavra errada que você ouviu certo ali, você já, eita caralho, tá, falei errado. Isso acontece em microsegundos, assim, milésimos de segundos, o que é muito interessante. Como que funciona isso na prática? Vai ficar um pouco caótico o áudio, mas só para vocês entenderem. Point. Therefore, every writer needs to understand how to create this backbone of storytelling. This is how to build conflict. Consider our fight begun. Before we start fighting, subscribe to Studio Finder and click the bell to stay up to date on all our videos. There will be spoilers for the following movies. Time to meet our foe. Sotaque britânico, né? Vocês perceberam. Eu percebi só no meio, por isso que eu mudei. Mas olha que legal. Ajustes acontecem ao mesmo em tempo real. Ajustes acontecem em tempo real. Vocês viram que eu comecei a falar com sotaque americano, e aí ele tava falando sotaque britânico, eu falei, não, tá, vou tentar aqui o sotaque britânico. Vocês viram que eu corrigi a palavra or para our. Porque or é em inglês americano. Our em inglês britânico. Eu corrigi na hora, eu falei time to meet our. Vocês perceberam que eu fiz isso? Ajustes acontecem em tempo real. Isso é o mais legal de quando você está fazendo isso. Tá? Isso você pode fazer com filme. Inclusive é uma delícia fazer com filme. Eu fico fazendo o tempo inteiro. Normalmente com filmes que eu já assisti, porque tira um pouco da atenção do filme, né? Mas se você está assistindo um filme repetido, pô, é muito divertido fazer isso. Então, por exemplo, vamos do The Dark Knight de novo. Vamos pegar uma outra cena. To get started in data analytics, you don't need previous experience or a degree. The Google Data Analytics Certificate. Harvey didn't never made it home. Harvey didn't never made it home. Of course not. Of course not. What have you done with him? Me? Me? I was right here. I was right here. Who did you leave him with? Who did you live in with? Your people. Your people. Assuming. Vocês viram o negócio aqui? People. Não people. Eu consigo automaticamente ouvir isso conforme eu tô ouvindo o Joker falando, que ele não fala people. Ele fala people. Então eu tenho que ajustar. People. Língua no céu da boca. Tá fazendo sentido pra vocês? Sim? Total. Sheila tá com uma cara de confusa um pouco. Tá tudo certo? Tá. Então, você fazendo isso ao mesmo tempo, você vai ajustando também ao mesmo tempo, né? E vai... Deixa eu me... Unpin. Pronto. E você vai entendendo esses fenômenos da pronúncia ao mesmo tempo que elas vão acontecendo. E às vezes você está repetindo, às vezes eu faço isso por uma duração do filme. Eu vou fazer um pouquinho mais agora, só para vocês ouvirem. Of course they are still your people and not Maroni's. Does it depress you? Does it depress you, Commissioner? To know just how alone you really are. Does it make you feel responsible for Harvey Dent's current predicament? Eu ia falar predicament, mas ele falou predicament. Vocês estão vendo os ajustes acontecendo em tempo real? Né? Então, e o mais legal é que isso é uma coisa que atores, eu tenho certeza que gostam de fazer. Porque é um treino também de atuação, é muito divertido fazer. Eu estou imitando Coringa, quando que eu vou fazer isso? Agora, me imagina dando aula pra gente que não é ator,
e mostrando essa técnica para eles. Falando, teacher, eu tô de boa. Não, velho. É super legal, para mim é super divertido fazer. Olha, eu tô, pô. What's the time? What's the time? What difference does that make? Depending on the time, he may be in one spot. He may be in one spot or several. Vocês viram que ele falou several? Several. Tem o L. Então os ajustes estão acontecendo ao mesmo tempo que você está assistindo o filme ali. Né? Então pegam um filme, peguem cenas de filmes e façam isso pela duração do filme, para vocês treinarem também o ouvido de vocês, os ajustes em tempo real e também as entonações. A entonação é uma das partes mais importantes do inglês. E você pega muito fazendo esse tipo de coisa. Agora eu vou deixar um pouquinho mais difícil para mim e mais interessante para vocês. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Italiano. Italiano eu falo. Não falo fluente, mas eu meio que falo. Eu consigo me comunicar. Então, ó, como que seria em outra língua isso? Learn Italian with Real Italian TV. Che stai facendo? C'è qualcosa qui dentro. Ho sentito dei rumori e usciva dell'acqua. Perché c'è questo detto, questo falso mito che eu vou fazer os dois, tá? Primeiro o tracking para vocês verem. Gli adulti non possono e che i bambini sono molto più bravi. E che noi lo facciamo. Bambini sono molto più bravi. Deixa eu voltar. Questo detto, questo falso mito che gli adulti non possono e che i bambini sono molto più bravi. I bambini sono molto più bravi. E che noi lo facciamo al e che non lo facciamo al contrario e quindi ci autosabotiamo. E quindi ci sabotiamo. Quindi sabotiamo. Tá? Se eu fosse mais iniciante em italiano, eu pegaria um negócio um pouco mais devagar, que eles estão falando um pouco mais devagar, para eu ir repetindo, pausando e repetindo. Como eu já sei falar um pouquinho de italiano, eu faria o shadowing, ou mimicry, que seria assim. Una cosa importante da tenere in considerazione è che se volete imparare le lingue, qualsiasi lingua, esponetevi prima la lingua con materiale comprensibile, poi parleremo del l'input comprensibile, e poi cominciate a guardare la grammatica come funziona, e quando lo farete vedrete che la grammatica risulta molto semplice, ma non fate il contrario, prima grammatica e poi lingua, ma prima lingua. Esatto, su questo punto Faz sentido? Eu pulei algumas palavras, eles estão falando rápido pra cacete também, né? Mas eu fazendo isso, eu vou, nesse caso, inclusive, tentar aumentar a velocidade que eu consigo falar italiano. Aumentar o meu ritmo de fala também para tentar acompanhar ele. É tudo um treino. E para mim isso é divertidíssimo fazer. Se eu pego um filme, vou ver se tem algum filme italiano que tenha, deixa eu ver, é tipo Cinema, não, Cinema Paradiso não, La Vita è Bella, sottotitoli italiano. Ó. Alles hören, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Comincia il gioco, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Si vince a 1000 punti, primo classificato. Si vince a 1000 punti. Vince un carro armato, vero? Agora eu vou fazer o shadowing. Non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Si vince a 1000 punti, il primo classificato vince un carro armato, vero? Beato lui. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rückenstand.
Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quella altoparlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato un cartello con su scritto Acido qui sulla schiena. Danke für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Noi facciamo la parte di quelli cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti. Pô, tô tentando acompanhar o maluco falando rápido pra cacete. Isso é um treino interessante também. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Isso funciona em qualquer outra língua. Se a gente pega uma que eu sei menos ainda. Ai. Francês. Sim. French subtitles. Vamos ver. Nossa, o Brad Pitt, gente, falando. Every college student needs to have Grammarly in their life. If you didn't know, Grammarly is an AI writing partner that helps students with their writing from online. Il m'a déjà interrogé. Il ne t'a pas vu, il lit son journal. Merci. Merci. Essa eu não sei falar, então eu vou no tracking primeiro. Tu es sûr que c'est lui? Ouais. Tu es sûr que c'est lui? Tu es sûr que c'est lui? Tu es sûr que c'est lui? Ouais. Tu es sûr que c'est lui? Tu es sûr que c'est lui? Ouais. Vraiment sûr? Vraiment sûr? Vraiment sûr? Tu es sûr que c'est lui? Ouais. Vraiment sûr? Vraiment sûr? À 60%. À 60%. À 60%. Vraiment sûr? Vraiment sûr? 60%. À 60%. À 60%. À 60%. Faz sentido? E aí, conforme, obviamente, eu vou ficando melhor no negócio, eu vou ficando... Vou fazendo um pouco mais sem pausar. Né? Então, essa parte aqui eu já consigo fazer. Tu es sûr que c'est lui? Tu es sûr que c'est lui? Oui. Vraiment sûr? Vraiment sûr? À 60%. À 60%. Tá? Então, italiano eu aprendi só fazendo isso. Eu nunca fiz aula, não. Só fazendo isso aqui. O interessante disso, galera, deixa eu parar de apresentar aqui. Beleza. Seguinte. Eu curtia muito, quando eu tinha tempo, jogar videogame. Né? E tem uma franquia que chama Assassin's Creed, que é muito legal, inclusive. E eu peguei um dos jogos e tal ali, eu falei assim, vou colocar em italiano. Não vou entender nada no começo. Nada. Coloquei em italiano com legenda em italiano. E eu fiz esse negócio o jogo inteiro. Trocentas horas fazendo isso. É inevitável que a tua pronúncia melhore, que você aprenda palavras novas, que você nem sabe de onde você tirou a palavra, você só sabe a palavra. Porque é tanta palavra nova que você vai aprendendo que você nem lembra de onde você aprendeu a palavra. Mas ela fica impregnada em você. É muito doido como funciona aprendizado de línguas, né? Então isso é um ponto muito interessante de vocês entenderem. Que vocês têm que fazer coisas práticas e não só teóricas. Ou passivas. O que vocês mais fazem, todo mundo mais faz, são coisas passivas. Eu vou aprender como fazer um filme, assistir um filme. Vou fazer isso com o coreano também. Você vai aprender como fazer um filme assistindo um filme? Como ser um melhor
cinematógrafo, por exemplo, um melhor diretor de fotografia se você assiste um filme, só assiste um filme. Não, porque se fosse o caso, todo mundo ia ser um Coppola. Porque todo mundo já assistiu o Poderoso Chefão. Nem todo mundo sabe fazer aquela iluminação. Você só vai conseguir ser um melhor diretor de fotografia se você tenta imitar aquela iluminação. Faz sentido? Mesma coisa, você só vai aprender a falar a língua se você falar a língua. Como que você treina sozinho? Porque tem 1 bilhão de gente que me pergunta, tá, mas eu não tenho ninguém para treinar e tudo mais. Pronto, assim. Você está colocando algo ativo na sua rotina de estudo. Que eu não gosto nem de chamar de rotina de estudo, porque rotina de estudo parece que a gente tem que parar um tempo e fazer alguma coisa, né? Que às vezes precisa. Mas quando você está vendo um filme, naturalmente você está estudando, e isso aqui é uma coisa que eu adoro fazer, eu tenho certeza que atores também gostam de fazer, que é baixinho, só para mim ficar assim. Sou som por som. Sou som por som. Sou som por som. Sou som por som. Todo mundo faz isso. Todo ator que eu conheço tá vendo, viu uma frase super foda no filme. Aqui, ó só. Não é? Agora eu tô falando, deixa isso maior, exagera, faz isso mesmo. Só que agora com um propósito, né? Um propósito de aprender alguma coisa a mais, né? Então, desafio, eu quero que vocês tentem fazer isso aí. Tenta fazer isso aí. Tá? Durante a semana, durante os dias e tudo mais, vê o quanto você melhora a sua pronúncia só fazendo isso. Vê quantas palavras novas você descobre só fazendo isso. E o legal, eu amo esse exercício, porque ele é super fácil, é muito legal de fazer, e também você pode, de novo, nivelar para o seu nível. Você quer deixar mais difícil? Está muito fácil com legenda? Tira a legenda, vai só no ouvido. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Você imitar só ouvindo. Você tem 1 milésimo de segundo para entender e repetir. Porra, aí é difícil. Aí é difícil pra cacete. Tá? Então, essas são as 2 técnicas que eu queria passar para vocês, para que vocês consigam ir melhorando o inglês de vocês em casa, sem ninguém, só você falando consigo mesmo, que é o que ator adora fazer. Eu sei. Né? Então, eu quero ouvir de vocês aí. Faz sentido para vocês? O que vocês estão pensando agora? Me fala aí. Pode falar. Tá me ouvindo? Sim. Meu celular tá com o áudio um pouquinho meio avacalhado, tá? Uhum. De fato, eu já feito isso aí algumas vezes, né? Mas só que nunca me passou pela cabeça que realmente fosse funcionar mesmo. Eu achei que fosse uma coisa na cabeça. Meu filho, vai fazer um curso. Né? Eu só tô meio que falando algo que vocês todos já fizeram pelo menos uma vez na vida, né? Exatamente. Mas assim, eu poderia fazer isso aí. Geralmente você até grava as falas do filme, né, e você acaba imitando. E você faz isso de uma forma instintiva, né? Você gosta da forma como por exemplo, o Batman, por exemplo. O Batman eu costumo dar uma imitar aí, né? O cara lógico. I'm Batman. Exato. Só que agora, ó, isso é interessante. Deixa eu só. Você consegue só se mutar porque tá com um barulho o seu áudio. Eu acho que na verdade é o áudio do Rafa. É o áudio do Rafa? Não. Agora ele mutou. Isaac, rapidinho, mano. Seu fone ele tá conectado? Mutei, seu fone tá. Boa, valeu, mano. Ó, vamos lá. Seu fone...
O mais importante aqui, valeu. O mais importante aqui é, vocês já fazem isso. Eu sei que vocês já fazem isso porque eu sou igual a vocês. Vocês são iguais a mim. Vocês são atores. Todo mundo imita. Todo mundo quer ser o Batman e fala... Todo mundo faz isso, né? Só que agora eu tô chamando a atenção de vocês para algumas coisas técnicas que vocês podem prestar atenção quando vocês estão fazendo isso. Tentem ser o mais detalhistas possíveis. Então ele não fala, I'm Batman. Ele não fala, I'm Batman. Ele fala, I'm Batman. 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 Eu quero que vocês ouçam e façam exatamente igual. Exatamente igual. Batman. Batman. Ele não fala, why so serious? Ele fala, why so serious? Serious. Ele não fala se, ele fala serious. Então eu quero que vocês sejam mais detalhistas na brincadeira. Quero que vocês se comprometam mesmo a serem mais detalhistas na brincadeira. Tá? Então ele não fala, por exemplo... deixa eu ver, aquele filme Taken, do Liam Neeson, ele não fala I don't know who you are. Não, ele fala I don't. Ele não fala don't, ele fala don't. Zone. É tipo um DZ. Don't. Só que rápido. I don't know who you are. Não are. I don't know who you are. And I don't know what you want. Tá ligado? Então vocês fazem brinquem de imitar o Liam Neeson. Então assim, naquela cena dele do telefone. I don't know who you are. And I don't know what you want. If you're looking for ransom, I can tell you I don't have money. Brinquem disso. E vocês vão melhorar a pronúncia de vocês. Mas sejam detalhistas na brincadeira. Tá? Vocês estão assistindo o filme, tá só aqui. Léo, mais uma curiosidade, assim, em questão dos diretores aí de Los Angeles, não sei se você já participou de alguma produção aí, ou até mesmo com os professores, né? Porque eu estava vendo um documentário do Arnold, né? E ele fala que o diretor dele, ele ficava muito em questão da fala, né? Da pronúncia do I will be back. Então... ele foi repetindo tantas de formas variadas, que no final ficou uma frase meio robótica, assim, que acabou indo para o filme, né? Não sei se os diretores aí, ou até mesmo os professores, eles têm essa incisão, né, com os atores de ficar fazendo essas alterações de pronúncia, né, na hora de produzir os filmes, né? Porque tem um arcabouço gigantesco, né, de técnicas ali, né, que existem, que a gente só tá voltado mais para pronúncia, assim, eu acho que é muita coisa, assim, né. Depende. Eu acho que faz muito efeito, né, para uma cena, né. Faz, modulação de voz, sabe, eu acho que isso é um outro problema, a parte do que a gente tá falando, porque esse problema é mais de... Quando você tá num filme, quando você tá numa peça e tudo mais, a pessoa quer que você fala daquele jeito. Sabe, você tem que dar para a pessoa o que ela quer ou brigar com a pessoa até ela aceitar o que você está querendo dar. Então é mais esse tipo de problema, sabe? Eu vi hoje uma entrevista desse cara aí da cena do Coringa falando que a modulação de voz do Heath Ledger era muito legal, mas ele estava super perguntando para eles, você acha que funciona, não funciona, não funciona, tudo mais? Então é mais uma outra questão. Essa aí, uma coisa que eles vão te pedir aqui, vão te perguntar, na verdade, né? Sabe fazer um sotaque americano? Eita, será que sei? Esse é o foco que eu gostaria que vocês tivessem agora. Não em ter um sotaque americano, mas em melhorar o seu objetivo. Melhorar rumo ao teu objetivo. Se o teu objetivo é ter um sotaque mais americanizado, isso aí vai ajudar. Se o seu objetivo é ampliar o teu vocabulário e conseguir falar mais coisas, se expressar melhor, isso vai ajudar também.
tenha um objetivo em mente e faz esse negócio. Testa por alguns dias ou uma semana. Me fala depois como é que foi. Faz sentido para vocês? Total. Boa, boa. Maravilha, galera. É isso que eu tinha para passar. Eu quero que vocês testem. Aquelas dicas que eu te dei, Sheila, na aula, na nossa aula oficial, isso ajuda muito. Isso aqui que eu acabei de mostrar dá uma ajudada muito em você treinar isso que eu tô te falando. É isso que eu pensei na hora que você estava repetindo os vídeos. Eu estava repetindo aqui mesmo com o microfone desligado. É isso aí. É você fazer esse tipo de coisa. Sabe? Eu vou começar hoje já. É isso aí. É isso. Sitcom é muito legal porque a galera falando meio que normal, né? Tipo Friends, por exemplo. Imita a Rachel pra você ver. É a pessoa mais americana possível. Mais americana possível é a Rachel. Né? Eu vi nos stories esses dias vocês falando do Friends e tal, eu vou começar. Só que eu passei a semana inteira e não comecei, agora eu vou começar de fato. Boa. Até o Chandler também, super americano. Could you be any more wrong? Não. Eles fazem isso mesmo aqui, a modulação vocal deles é assim mesmo. Tá? Então, galera, é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quero ver vocês treinando esse tipo de coisa, tá? Quero ver o resultado de vocês. Isaac, Rafa e o Stefano que tá assistindo agora gravado. Venham para a próxima. Tá? Consistência, ambição, coragem, tenacidade. Venham para a próxima pra vocês continuarem treinando. Fechou? Mate, fala aí. Fechou. Ô, Léo, você falou de treinar inglês e tudo. Eu comecei até a fazer a lista de mercado também em inglês. Eu percebi uma pegadinha pequenininha. Eu achei que a palavra jam era geleia, é compota. Geleia é jelly, né? Eu percebi uma grande diferença. Eu também não esperava que jam fosse compota. Jam é compota, eu pensei que fosse geleia, não é? Jam. Pode ser várias coisas, na verdade. Jam pode ser também música. This is my jam. Tipo, essa é a minha música. Essa é a música que eu mais gosto. This is my jam. Tá. Então, tem várias coisas. Mas coloca mais coisa aí na tua rotina mesmo em inglês. É assim que você vai treinar. É assim. Mas essa pegadinha aí foi braba. Ih, tem 1 bilhão de pegadinhas aí, você só vai descobrir mais. Compota, bicho. Compota é jam. Jelly que é geleia. Então, ó, galera, então é isso. Até a próxima live, até a nossa próxima aula, Mate Sheila. Terça-feira tem aula agora, não tem? Tem, é isso aí. E eu vou marcar também as particulares com vocês duas aí. Tá bom? Falou, galera. Beijo. E aí, Paulo?